estamos iniciando. Já estamos gravando, tá? Boa noite a todos. Meu nome é Deuclides, perita grafotécnica e documental. E vou fazer 1 ano agora, em agosto, como perita. Sou professora, trabalhei com crianças 31 anos da minha vida. E, assim, gosto de aprender e gosto também de estar ensinando, né? Tenho algumas nomeações já, estamos chegando a quase 20. E nós fizemos uma parceria com a perita Viviane, essa moça linda aí de amarelo, Viviane Ribeiro, de São Paulo, e nós estamos com uma assessoria para poder ajudar os peritos novos, os recém-nomeados, para que eles possam entender como funciona todo esse processo da justiça, desde a nomeação até a entrega do laudo. E, Viviane, quer se apresentar? Boa noite, eu me chamo Viviane. Eu sou ex-militar, que entrei nessa área, já fazem 2 anos que eu estou nessa área. Sou também grafo e doc, tá? Tenho em torno de quase 100 nomeações, tá? Então, acredite, demora, é devagar, mas chega. Não estou vivendo de perícia ainda, tá? Creio que vai, no mínimo, aí uns 3 anos para você conseguir galgar e ter um retorno. Não tenho tanto assistente técnico como eu gostaria de ter, mas estamos trabalhando aí. Agora, eu e a Del, a gente está com uma parceria de assessoria para quem não tem segurança para poder ser nomeado e dar sequência. Então, a gente literalmente pega na mão, desde a petição de aceite até o laudo, a gente faz passo a passo. Aí a gente tem assessorandos aqui com a gente, que não deixa não mentir, que a gente faz todo o trabalho junto com eles, todas as partes de entrega, de petições, modelo, tudo com eles, né? Que eu acho que é uma parte muito importante para quem está inseguro. Quem já tem habilidade, já tem confiança, eu acho que não precisa mesmo, não. Tem que tocar. Agora, sempre tem as pessoas que acabam ficando inseguro, quer ter uma atenção, ou quer que revise o serviço que foi feito. Então, a gente está aqui para dar esse apoio para vocês. Então, eu tenho pós-graduação em documentoscopia e tenho alguns cursos que eu acabei fazendo para ter noção, mas cheguei à conclusão que todos os cursos são básicos. Nenhum é mais e menos que o outro. O que faz a diferença, né, Viviane? O que faz a diferença é uma faculdade, é disposição a estudar, uma pós, bons livros para vocês terem como base. Mas é caro, compra um por vez, parcela, quando acabar, compra outro. Também não adianta você estar em início, investir horrores em equipamentos e vários livros. Eu acho que se você já tem o principal, que a gente fala que é a Bíblia, que é o Tratado de Documentoscopia, um microscópio e uma lupa contra-fio, eu acho que já dá para você iniciar sem muito prejuízo, aí que eu sei que todo começo o investimento é muito alto. Então, vamos lá? Então, Vamos seguindo, então. O assunto de hoje é estritamente coleta remota, mas para chegar até ele, a gente faz um caminho também ali de quando a gente é nomeado. Eu vou estar compartilhando com vocês um PowerPoint, porque o professor tem que mostrar alguma coisa, né? Então, vou compartilhar o PowerPoint para que vocês possam estar aí acompanhando o nosso raciocínio quanto à coleta remota. Esse evento vai ficar gravado e vai também ficar disponível
tanto na minha página no YouTube, quanto na página da Viviane, que ao final a gente compartilha com vocês, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos e vamos aqui iniciar a nossa apresentação. Então, vamos lá. Perícia grafo-documental, coleta de padrões remota. Então, vamos seguindo aqui. Eu já me apresentei, não vou mais me apresentar, e vamos seguindo. Coleta remota é possível? Mas primeiro vamos dizer o que é coleta remota. É aquela coleta que você faz à distância, através de uma plataforma que você utiliza para poder fazer a videoconferência com o seu periciando. Isso é coleta remota. É possível como proceder, né? Então, a gente já está falando agora e nós vamos aí vamos discorrer sobre como é possível proceder quanto à coleta remota. Após sua nomeação, apresente a petição de aceite, aquela famosa petição de aceite que a gente constrói para poder dizer que você aceita aquele encargo que o juiz está te propondo. Aí você coloca a sua petição de aceite, a sua proposta de honorários e aguarda para verificar se você não vai ser impugnado pelas partes. Após isso, antes de marcar... Deixa eu aceitar outras pessoas aqui, gente, só um pouquinho. Antes de marcar a sua coleta remota, você tem que verificar o seguinte: caso seja justiça paga, você vai verificar se a parte requerida depositou os seus honorários. Se não tiver depositado, você vai fazer o quê? Você vai pedir ao juiz que intime a parte a depositar. Porque nós, peritos, nós só começamos o nosso trabalho com a justiça paga depois que nos é depositado os nossos honorários. Na justiça gratuita já é diferente. Se nós aceitamos o encargo de justiça gratuita, aí já é totalmente diferenciado. Estando tudo ok, então você marca sua coleta remota presencial, marca sua coleta ou remota ou presencial. Você vai fazer uma petição informando as partes dia e hora e link da sua coleta. Então, vamos ver como seria essa petição. Eu vou mostrar aqui para vocês verificarem como seria a petição para você solicitar a coleta remota. Vamos ver aqui. Bom, uma boa petição, ela sempre tem que ter ali uma logo para você expressar ali responsabilidade, comprometimento, né, com a justiça. Então, é sempre bom você ter uma logo para você apresentar nas suas petições. O cabeçalho precisa estar completo pegar tudo mais fechado, né? e correto. Eu vou pedir a todos que mutem o microfone, por favor, tá? O seu cabeçalho, ele precisa estar correto. Ele não pode ter erro, porque, assim, você é um perito. Você está se apresentando à justiça. Então, a petição que você constrói, ela precisa estar correta, principalmente ortograficamente. Agendamento de coletas padrões, de coleta de padrões. Aí eu coloquei aqui, no caso, se for AJG. No caso, se for AJG... Não, o pessoal está pedindo aí um pouquinho mais devagar para eles acompanharem, tá? Tá joia. Você consegue mutar os microfones que estão abertos. Deixa eu mutar todo mundo aqui, só um instantinho. Eu mutei todos, tá?
Vamos lá. Eu vou um pouquinho mais devagar. Desculpa, tá? Então, vamos lá. Então, você vai construir o seu cabeçário, que é Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Lagoa da Prata. Esse cabeçalho aqui, ele foi meio que inventado para eu não copiar o das minhas petições, tá? Você tem que colocar o número do seu processo e esse número precisa estar correto, com todos os pontos que tem, com os hífens, ele precisa estar corretíssimo, porque é através deste número que a vara vai identificar aonde está o seu processo. O autor, nome do autor, precisa estar claro e sem abreviações. O nome do réu também precisa estar claro e sem abreviações. Tem processos que tem mais de um réu. 2, 3, 4, a gente já pegou processo aqui que tem 5, 6 réus. Então, todos precisam estar listados nessa parte aqui. Aí, nas minhas petições, eu prefiro sempre colocar um título. Por quê? Porque o serventuário, ele vai pegar a minha petição e ele vai ver, poxa, aqui tem um agendamento de coleta, então preciso dar andamento nisso aqui. Porque, assim, às vezes a gente pensa que o juiz lê todas as nossas petições. Engano nosso, ele não lê. Quem lê é o serventuário, que aí só assina por ele. Às vezes assina eletronicamente pelo juiz e dá prosseguimento às nossas petições que nós colocamos dentro do nosso processo. Então, eu prefiro sempre colocar um título. Se é agendamento, eu coloco agendamento de coleta de padrões. Se é juntada de documentos, juntada de documentos. Se é aceite, petição de aceite. E assim, por aí vai. Eu me apresento, Deuclides Pereira de Carvalho, perita grafotécnica e documentoscópica, coloco meu CPF, coloco que eu sou habilitada nos termos do artigo 156 do Código de Processo Civil, 2015, e nomeada por esse ilustre juízo desta vara. Por que desta vara? Porque eu já coloquei o nome da vara lá em cima, não preciso repeti-la. Referente à proposta de honorários, dizer que aceito a vossa proposta de honorários nos moldes de assistência judiciária gratuita. Como eu disse para vocês, esse modelo de petição de agendamento é de uma justiça gratuita, assistência judiciária gratuita. Por isso que tem esse aceito aqui. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu estou aceitando o meu encargo, eu também já estou agendando. Porque na justiça gratuita, eu não preciso ficar esperando o juiz me dizer quando que eu posso me posicionar no processo e fazer o agendamento. É mais rápido. Então, eu já aceito e já coloco a minha agenda de coleta e também já faço a minha petição de juntada de documentos, que hoje eu não trouxe aqui para vocês. Hoje só o nosso assunto é coleta. Então, quanto ao trabalho pericial da expert, visando a celeridade do processo, vem essa signatária informar que agenda o procedimento necessário e indispensável coleta de padrões do autor Luiz Alves de Almeida no dia tal, às tantas horas. Horário de Brasília. Por que eu sempre coloco esse horário de Brasília? Porque nós temos processo do Brasil inteiro. Então, tem alguns fusos horários que é menos 1 hora, menos 2 horas, e eu coloco aqui horário de Brasília, que já é para o advogado ficar ciente que são 10 horas em Brasília. Lá na cidade dele pode ser 8, pode ser 11, né? De acordo com o estado que a gente tiver trabalhando neste processo. E aqui eu coloco link da coleta de padrões, coleta de padrão remota, coloco o nome do periciando aqui, do autor, coloco o dia da semana, o dia do mês, o mês e o horário. E as informações de participação. No meu caso, eu faço pelo Google Meet. Eu coloco o link de chamada aqui. Por que eu faço pelo Google Meet? É porque eu tenho preferência? Não, porque eu acho mais simples, porque assim, a pessoa não precisa ter nem o Meet instalado no celular dela. Ela clica e ela já vai para
para a página, já vai para a sala de coleta. É bem mais simples. E aqui eu coloco uma orientação de como que ele vai fazer para ele acessar este link. Copiar este link e colocar na barra de endereços da página da internet e solicitar acesso para entrar na sala. Por que eu coloco isso? Porque o periciando, ele não pode ficar esperando que eu vá chamá-lo. Não, ele não pode esperar. Ele que tem que solicitar acesso para poder entrar na minha sala. Tá? Aí eu sempre coloco isso. Afirmo que comunicarei à parte autora, isso aqui é super importante, gente. Afirmo que comunicarei à parte autora e seu advogado para a ciência deste procedimento, através do endereço de e-mail existente nos autos. E caso tenham outros contatos que queiram disponibilizar para que me informe. Desta forma, requer a juntada dos exigidos aos autos para tornar ciente todas as partes. Então, você se despede, coloca a sua data e seu nome e, claro, assina a sua petição. Vamos lá, vamos voltar aqui agora. Então, essa é a primeira parte, né? Que você peticiona para você fazer a coleta remota. Aí você vai me perguntar, mas e se o juiz indeferir? Se ele indeferir, nós temos duas opções. A gente pode pedir para que a parte que pediu a coleta presencial faça o custeio do nosso translado, né? Ou a gente pode se retirar do processo. Se você, por acaso, se você faz esse pedido de honorários para você se deslocar, logicamente as partes não vão aceitar. Então, aí os próprios advogados já vão pedir o juiz para poder te retirar do processo, tá? Vamos lá. Vamos continuando aqui agora. Vivi, você quer falar alguma coisa? Não? Eu vou liberar aqui. Não, pode continuar. Oi? Pode continuar. Estou respondendo o pessoal aqui pelo chat. Tá. A gente vai chegar lá. Vamos Abel, lá. como que grava? Você lembra? Quem não tem... Porque o MIT só grava, gente, para quem paga ele mensal. Está na programação aqui no próximo slide, tá bom? Tá bom. Então, vamos aqui. Então, vamos continuando aqui. Onde é que nós estávamos? Só um pouquinho. Isso, aqui. Bom, para você ir para a sua coleta remota, quando você está, né, na sua casa, você precisa ter o número do processo anotado. Por quê? Porque você vai precisar digitar esse número desse processo para o periciando. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você o formulário de coleta remota e lá no formulário você vai precisar digitar esse número para o periciando escrever. Se for presencial, a mesma coisa. Você precisa ter também esse número anotado. Precisa ter também o nome dos advogados das partes, né? Lá na frente você vai ver que você vai precisar conferir se as pessoas que estão ali naquela sala para assistir o periciando realizar suas assinaturas, se elas fazem parte do processo. E os nomes dos assistentes técnicos. Pode ser que o autor coloque também um assistente técnico e pode ser que a parte ré também designe um assistente técnico. E se tiver alguma pergunta, você pode me interromper, tá? No dia marcado, abre a sua sala da plataforma Zoom, Meet, Skype, tem outras aí, né? Que a gente tem vários tipos de plataforma que você pode fazer uma videoconferência. Como eu falei para vocês, eu prefiro o Meet porque ele é mais fácil. Eu sempre abro 20 minutos antes e aguardo as partes entrarem em vídeo para iniciar o procedimento.
No meu caso, eu resolvi até pagar o Meet, porque eu pago $7,99. Eu e a Viviane, ela também paga. Porque as coletas, gente, elas podem durar desde 40 minutos até 2 horas. Tive uma assessoranda nossa essa semana, que fez ontem a coleta, foi ontem ou foi hoje, que durou 2 horas. Por quê? A pericianda, ela era quase que analfabeta e só sabia escrever o nome. Então, foi muito devagar, foi bem devagar. Ela precisou, algumas vezes, ditar algumas frases para a pericianda escrever, porque ela fez um planejamento de acordo com o processo, né? De acordo com os caracteres que ela queria ver na coleta para comparar com os do processo. E demorou 2 horas. Então, assim, eu sugiro a quem faz coleta remota que adquira o Meet pago, porque, assim, você pode gravar pelo Windows, pode, daqui a pouquinho a gente vai até ver. Mas o Meet em si, ele só vai te dar 60 minutos, não mais que isso. E se você precisar parar a sua coleta para fazer um novo link e mandar para o advogado para ele poder acessar, você até poderia fazer isso, já mandar 2 links. Mas o problema é se o seu processo tiver assistente técnico e tiver essa quebra. Então, aí ele já conseguiria impugnar a sua coleta por esse fator. Porque você precisou de 2 links, aí nesse entremeio de entrar num link, entrar em outro, poderia ter acontecido alguma coisa, e aí ele vai fundamentar para poder anular a sua coleta, para poder impugnar a sua coleta, tá? Então, vamos continuando. Bom, informa a todos que o procedimento será gravado. Quando eles entram na sua sala para poder iniciar aquele processo de coleta, você precisa informar, porque você vai fazer uso da imagem deles, né? Então, você precisa informar que o procedimento será gravado apenas para fins de observação do andamento gráfico e que as imagens serão resguardadas, ou seja, que você não vai utilizar aquelas imagens para outros fins. Por quê? Às vezes o periciando ele tem uma rubrica que ela é bem enrolada, embolada, e você precisa ali identificar onde está o ataque daquela rubrica. Então, você precisa ter isso gravado para você poder analisar as suas imagens e verificar de onde partiu aquela rubrica. Qual é o momento do ataque, qual é o momento do remate. Isso é muito importante para o perito. Você vai solicitar também ao advogado que ele faça pequenos vídeos com o celular dele, é claro, quando você pedir, principalmente na hora do grafismo rubrica, porque muitos dos nossos processos contêm rubrica, muitos. E nós precisamos saber exatamente aonde iniciou e aonde terminou. Então, quando ele estiver grafando a rubrica, você precisa pedir para o advogado posicionar o celular na frente da mão dele, assim, meio que de lado, para você ver o andamento gráfico daquela rubrica. Como gravar? Isso se você não tem o Meet pago, tá? Você pode abrir um Meet normal, se a sua coleta for durar até 60 minutos. Você pode abrir um Meet normal, e então você vai gravar a tela toda do seu computador, com a tecla Windows, mais Alt, mais a tecla R. Windows, Alt, R. Vai aparecer um cronômetrozinho no canto direito da sua tela. E aí você vai poder, automaticamente ela já começa a gravar. E para você ver essas gravações, o Windows G, que vai lá para a pasta de vídeos das capturas das telas e fica lá gravado, tá?
Vamos continuar aqui. Início da coleta. Aí você está lá, já se programou com o seu advogado, ele já está lá a postos, o computador já está lá para poder gravar, e você vai iniciar agora. Então, você informa, olha, estamos gravando a partir de agora, e aí você cumprimenta o periciando, solicita que ele lhe mostre o documento de RG e que coloque perto do seu rosto. Você vai pedir para ele te mostrar o documento, ele vai mostrar o documento e vai colocar perto do rosto. Para quê? Para você verificar se o periciando é realmente aquela pessoa que está ali lhe dando aquelas assinaturas. Porque fraude a gente tem muitas, né? E daqui a pouquinho a gente vai fazer a simulação com a Viviane. Informe que, a partir de agora, iniciará o procedimento e que não é possível mais se ausentar da sala. Todos os seus próximos atos, você sempre vai estar informando, tá? Cada passo, você informa o que você vai fazer. Vamos lá. Solicite ao advogado, essa hora aqui é uma hora super importante. Solicite ao advogado que faça um giro de 360 graus na sala, para verificar a presença de pessoas não citadas no processo. Gente, isso aqui é super importante. Por quê? Porque, às vezes, pode aparecer lá um advogado que foi designado, mas ele não está no processo, então ele não vai ficar lá na coleta. Educadamente, você vai pedir para ele poder esperar fora da sala. Está lá, por exemplo, os parentes do periciando. Está lá irmã, filho. Educadamente, você vai pedir para eles esperarem do lado de fora até que a coleta se finalize. Então, assim, são momentos que nós precisamos ter assim, bastante tato e muita calma, porque você vai encontrar resistência às vezes. Não, eu não vou sair, eu vou permanecer aqui e tal, mas eu não vou fazer nada. Aí você precisa, assim, educadamente explicar, olha, esse é um momento que ele está prestando um trabalho para a justiça, eu estou aqui como perito e eu não posso deixar que você fique aqui nessa sala. Então, educadamente, você espere lá fora, por favor. Assim, mas sem criar tumulto, sem criar brigas, sem criar discussões. Geralmente, as partes entendem e fazem aquilo que você pede, tá? Atenção, ó, uma atenção bem aqui. Pessoas que não fazem parte do processo não podem permanecer na sala de coleta. Assistente técnico não citado lá no processo, advogado não citado e parentes do periciante. Então, aqui estou reforçando de que eles não podem permanecer. Tem alguns processos que a gente pega e, quando vai fazer a coleta, chega lá, eu sou assistente técnico, eu vou acompanhar. Aí você tem que pedir para a pessoa se identificar e você vai conferir. Lembra daqueles nomes que eu pedi para poder anotar lá atrás? O número do processo, o nome dos advogados, dos assistentes técnicos, é para você conferir nesta hora, antes de você iniciar a sua coleta. Bom, para você começar a sua coleta, você vai pedir para o advogado disponibilizar para o periciando apenas uma folha por vez da coleta. No meu formulário, por exemplo, esse aqui, ele tem 12 páginas. O meu está grampeado porque eu uso como parâmetro, né? Para eu ler aqui e para o periciando ir escrevendo de onde ele está. O meu tem 12 páginas. Então, aquele que você vai enviar para o advogado, você já vai enviar também umas orientações para quem for fazer, para quem estiver perto do periciando naquele momento, para seguir as suas orientações. Por quê? Eu não posso dar
todo o formulário para o periciando de uma vez só. Não, eu tenho que dar uma folha por vez. Uma por vez. Por quê? Porque cada parte desse formulário, eu vou precisar estar dirigindo cada momento que ele for lançar algum grafismo aqui. Então, eu não posso disponibilizar ele todo para o periciando. Explique que só deve assinar após a sua leitura, para que não haja erros, pois são solicitados vários tipos de letras e assinaturas. Você vai perceber que é muito comum eles já quererem, faz o número 1 e depois já quer fazer o número 2, já quer ir para o número 3 para concluir mais rápido. Não, você tem que fazer, olha, não é assim, é um por vez. Por quê? Porque se você pega, por exemplo, uma pessoa que é mais letrada, que escreve mais rápido, ela tanto pode acertar nesse preenchimento, como também pode errar. Então, aqui você vai pedir letra de forma, você vai pedir letra de mão, você vai pedir padrão numérico, e tem alguns lugares aqui do formulário que vocês vão ver daqui a pouco, que eu vou passar ali para vocês aqui, que vocês podem alternar, porque aí fica a critério do perito, as folhas que têm 12 assinaturas, de cima até baixo, você pode alternar. A primeira letra de forma, a segunda letra cursiva, a terceira rubrica, porque assim, eu chamo de desconstrução do cérebro, porque você tem que fazer com que o cérebro da pessoa não fique focado em dirigir a mão para desenhar aquela assinatura que ela quer te entregar. Ela precisa te entregar uma assinatura fidedigna. Então, por isso que a gente pede para poder fazer vários tipos de assinatura, até que ela vai fazer a assinatura que você precisa para você fazer o confronto lá no seu processo. Esses dias a gente pegou assim, não foi, Vivi? Pegou um caso assim, que a pessoa estava desenhando a assinatura, ou seja, o cérebro não estava no automático ainda. Aí Vivi dirigiu de uma forma que faz uma rubrica que lança uma escrita com letra de forma, e aí foi, até que a pericianda entregou o que a gente queria. Por quê? Porque havia uma desconfiança de que ela realmente tinha assinado aquele contrato bancário. Então, é na coleta que você vai conseguir que o periciano te entregue aquilo que você foi buscar. Porque, assim, ou ele vai te entregar um grafismo que não vai ser realmente condizente com o que está no processo, e aí você vai fazer a sua conclusão e vai dizer que aquela assinatura não pertence àquele punho daquele autor, ou então você vai dizer que realmente aquela assinatura é daquele punho. Então, assim, muito cuidado nesta hora de preencher o formulário. Dirige mesmo passo a passo para que ele te entregue aquilo que o perito foi buscar, tá? Porque, assim, é muita responsabilidade nossa como perito dizer que uma assinatura pertence a um punho ou que ela não pertence àquele punho. É muita responsabilidade. Você está lidando com vidas, porque a sua conclusão tanto pode inocentar quanto pode culpar, né? Então, o perito ele é um auxiliar da justiça. O juiz, sem o nosso trabalho, ele não conclui o dele. Então, nós somos peças fundamentais para os processos, tá? E para isso, nós precisamos estar atentos para inocentar quem realmente é inocente e culpar quem é realmente culpado. Porque que acontece, pessoal? Muitas pessoas, isso para quem acaba usando a autofalsificação ou não quer, fica com medo, às vezes não é nem por maldade, mas às vezes por medo. Você tem que olhar praticamente todos os documentos que tem no processo. Qualquer assinatura da autora no processo,
é bem-vindo. Ou a declaração de hipossuficiência, a procuração do advogado, às vezes é uma assinatura na audiência que teve, um contrato, próprio contrato com o advogado, título eleitor, RG atual e antigo, CNH, para você saber qual que é o padrão dela de assinatura. Esse caso que a Deu falou do meu, ela tinha uma assinatura, só que na minha coleta, ela estava escrevendo o nome dela. Por exemplo, Maria Joana. E ela tinha uma assinatura, e a assinatura dela era aquela famosa de autismo, né? Então, tinha bastante laços e círculos, e essa era a assinatura dela. E eu precisava desta assinatura dela. E o que ela fez na minha coleta? Ela estava assinando o nome dela. Então, eu precisava desconstruir isso para ver qual momento ela ia assinar. Como você sabe, Viane? Porque no título eleitor dela, no RG dela, e nenhum dos documentos estava. Então, ela assinava dos dois jeitos, tanto com o nome dela, né, cursiva, como uma assinatura. E a rúbrica dela, ela fez... Todas as rúbricas que ela fez diferente. Então, na verdade, ela não tinha rúbrica, ela só tinha a assinatura dela. E era aquela assinatura complexa, e não a assinatura por extenso dela. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu tenho uma assinatura, mas se eu pegar e escrever o meu nome e começar a assinar, eu vou assinar em todas e vocês não vão perceber se eu ficar concentrada em fazer. Mas tem um momento que o cérebro liga. Ele liga, e daí você pode ver que ela começa a errar, ela começa a ter umas paradas onde ela não tem que ter parada. Então, tem que ter bastante observar bastante isso para poder não passar em branco. Porque até mesmo quando a gente está fazendo a coleta remota, a gente tem que ficar de olho, vocês vão verificar, não sei se vai dar para ver todo mundo, porque eu estou vendo aqui para mim, vocês estão aparecendo tudo em quadradinho. Então, eu não sei se vai aparecer para eles, Del, a minha coleta. Tem que ficar de olho, porque por isso que eu gravo. Eu acho que é importante gravar. Porque quando a gente for fazer análise, a gente tiver dúvida de alguma coisa, a gente pode voltar à gravação. A gente olha, a gente consegue se ele fez uma parada daquela troca de assinatura ou de palavra, se ela teve uma assinatura negativa. Então, eu acho, a minha opinião, eu acho que é importante a gravação até mesmo para a nossa análise, para a nossa conferência. Aquelas assinaturas que elas têm bastante desenhos, rabiscos, vamos dizer assim, né? Bem chula a conversa. Daí você vê lá, tem 1, 2, 3 voltas. Você fala assim, nossa, mas como que ela fez? Então dá para você vir no seu vídeo e olhar passo a passo. Por isso que é muito importante, quando a pessoa for assinar, tirar o vídeo dela e deixar em cima da sua coleta. Eu quero ver a coleta transparente ali, que eu consiga enxergar o que ela está escrevendo. Pode continuar. Obrigada, Vivi. O Diógenes está perguntando se a gente pode procurar uma assinatura, por exemplo, no crediário de uma loja. Eu sugiro, Diógenes, que você pegue, por exemplo, cartões de banco, né? Aqueles cartões de assinaturas de banco, de cartório também. Às vezes, nós pegamos processos muito antigos, e é onde você vai achar uma assinatura mais antiga de uma pessoa só nos cartórios, que a gente quase nunca vai lá fazer alguma coisa, e os nossos cartões ficam lá por 10, 15 anos. E eu não sei vocês, mas eu tenho pegado processo aqui de 2001, 2004, 2006, então já são processos bem antigos, e que a gente pode se valer dessas assinaturas em cartórios, em bancos, para a gente poder fazer o confronto também, tá? Então, vamos continuando aqui. Então, você vai continuar lendo e aguardando o periciando escrever. Se ele cansar, dê uma pausa de uns 2 minutinhos e continue até o final. Veja se não é hora de solicitar que o advogado grave com o celular. Naquele momento ali, lembra
ele vai estar lançando uma assinatura mais diferenciada, ou com letra de forma que você queira confrontar, ou com letra cursiva, ou até mesmo a rubrica, né? Porque geralmente elas têm várias laçadas, várias voltas, vários círculos, e a gente precisa ver isso. Ao concluir, peça as partes para visitarem todas as páginas do formulário. Se o periciando só souber assinar o nome, tá? Às vezes eles assinam bem devagar, aí você deixa só o advogado fazer os vistos, não tem problema, porque senão ele vai demorar ali mais 20 minutos para poder visitar as 12 páginas do seu formulário, tá? Aí só o advogado visitando, mas se ele tiver um punho bem desenvolvido com assinatura secundária, aí você pode deixar que ele pode visitar também, porque no formulário tem vistas tanto do aplicador, né, que é o perito, ou o advogado que vai estar lá, tem do autor, tem do advogado do autor, tem do réu e também tem do advogado do réu. E se o assistente técnico estiver lá, ele também pode visitar, não tem problema, tá? Vamos continuar. Solicite ao advogado que digitalize todas as páginas. Você terminou a sua coleta, ele preencheu, aí você vai pedir para ele, solicitar que ele digitalize todas as páginas e lhe envie dentro de 30 minutos por e-mail ou pelo celular, tá? Isso digitalizado. E depois, se você vai solicitar que ele coloque dentro de um envelope e te mande no próximo dia útil seguinte, para a sua residência. E terminou, você agradece e finaliza. Agora vamos para a prática, né? A prática agora, vamos interromper aqui. Ah, tá, deixa eu mostrar o formulário para vocês, tá? Deixa eu mostrar ele aqui para vocês. Interromper este e mostrar. Se depois se alguém não tiver o formulário e quiser que a gente envie o nosso, eu tenho ele em Word, editável, eu teria o maior prazer em compartilhar com vocês, tá? Se assim vocês quiserem. Vamos lá. Esse é o formulário, já com a nossa logo nova. Então, vamos lá. Olha só. Aqui tem perita nomeada, Euclides Carvalho, a identificação, a data da coleta, isso aqui é super importante. Todos esses dados aqui, gente, quem preenche é o periciando. O advogado não pega em nada desse formulário. O periciando coloca a data, o número do processo, geralmente ele não vai saber, você vai ditar para ele o número, ele coloca, preenche com o nome dele completo, e aí você vai devagarinho. Aí você vai me perguntar assim, Euclides, mas ele não vai saber ler para ele preencher aqueles periciandos que têm pouca leitura. Então, você vai solicitar ao advogado que aponte com o dedo aonde ele tem que assinar. Aí o advogado vai pegar e vai, olha, assina aqui seu nome completo, marca um X aqui, e assim, aí o advogado ele só vai fazer o apontamento com o dedo aonde ele vai marcar, porque você vai ler, você vai ter isso gravado, você vai perguntar, seu Luiz, o senhor sabe ler? Ele vai dizer assim, sei ler sim. Aí, você lê um pouco, aí, então, marca um xizinho aí. Se ele não souber ler, ele vai marcar um xizinho que ele não sabe ler. Então, assim, além de você ter gravado, né, o periciando se pronunciando para você, você vai só pedir para o advogado apontar com o dedo aonde ele vai marcar o X. Porque a maioria dos nossos processos, eu não sei vocês, o periciando tem pouca leitura. E aí, quando ele tem pouca leitura, o advogado precisa ficar o tempo todo mostrando para ele. Aqui são algumas informações que, para nós peritos, são de extrema importância. Olha, se ele teve fratura no punho, no braço ou no antebraço, sim ou não. Ele vai dizer que sim. Aí o advogado mostra para ele aqui aonde ele vai marcar o X. Se ele toma medicamentos controlados. Se ele disser que sim e não souber escrever,
aí o advogado não vai escrever aqui, você vai escrever na sua agenda, que você vai estar acompanhando e você vai estar anotando também, tá? Se ele apresenta tremores involuntários, sim ou não? Se ele já teve AVC ou doenças neurológicas, aí você explica. Não, já teve alguma coisa na sua cabeça, você já bateu a cabeça, você já esqueceu de algumas coisas, né? E aí se ele disser que sim, você marca sim. Se não, ele marca não. Se ele for de pouca leitura, o advogado vai estar mostrando para ele e aí ele vai estar marcando. Pergunta se ele tem dificuldade visual, se ele usa óculos, se ele preencheu este formulário com o uso de óculos, e aí sim, aí vai. Então, assim, ó, tem toda... agora aqui começa mesmo as assinaturas que ele vai te entregar. Aqui eu começo, nome completo ou conforme assina nos documentos. Aí, toda a sua coleta tem que ser planejada de acordo com aquela assinatura lá do processo. Você tem que alcançar aquele padrão lá do processo, na maioria do formulário. Então, se lá no processo ele assinou abreviado, você pega as assinaturas dele aqui completa, mas lá na frente você já vai pegar abreviado, de acordo com o que você precisa confrontar lá no processo, tá? Então, a sua coleta, ela precisa ser planejada de acordo com o que você quer receber do periciando, de acordo com as peças questionadas lá do seu processo. Aqui ele vai escrever o nome completo de novo, com o uso de pauta. Ele vai lançar outras assinaturas. Vamos seguindo. Aqui ele vai lançar o nome completo aqui sem o uso de pauta. Talvez lá no seu processo, lá tem assinatura sem uso de pauta. Então, você precisa contemplar isso no seu formulário. Então, sem uso de pauta. E aqui a gente segue. No quadro abaixo, assine nas linhas como você assina em documentos oficiais. Aí que você já pede conforme a identidade dele. Nas 3 vias. Por exemplo, lá no processo, você tem que confrontar uma assinatura de acordo com a CNH. Aí você precisa ver a CNH dele. É rubrica? É por extenso? É uma assinatura que tem abreviação? Aí esse campo aqui é exatamente para isso, para você contemplar de acordo com o processo, com as peças questionadas do processo. Padrão conforme documento sem uso de pauta, também de acordo com a peça questionada lá. Se for do RG, que está completo, do RG. Se for da CNH, que está abreviada ou que tem rubrica, aí rubrica, tá? Padrão conforme documentos, assinaturas em forma de rubrica, abreviações, vistos. Nós já pegamos processos que a gente tanto tinha que ver as rubricas, quanto tínhamos que ver vistos, né? Naqueles contratos imensos, que eles, às vezes, vistam várias partes, e aí nós precisamos pegar o visto e ainda pegar as rubricas. Aí pedi para ter vários vistos aqui, porque é quase meia página isso aqui. Então, nessa parte, ele fazia vários vistos. Aqui, algumas rubricas. Quantas coubesse que ele faria nessa parte para confrontar com a peça questionada. Padrão sem uso de pauta. De novo, nesse formulário, eu acredito que nós temos aqui mais de 50 assinaturas, tá, gente? E aqui ele vai te entregar também outras assinaturas. Aqui, padrão com uso de pauta. Também, né, você vai pedir conforme ele assina em documentos ou conforme o aplicador orientar. Aqui você pode modificar, tá? De acordo com o planejamento que você fez lá no seu processo. Padrão numérico. Se você tem que confrontar a data, aqui é a hora. Ele vai te entregar o padrão numérico de 1 até 0, vai te entregar a data de nascimento dele, e aqui, sabe aquela data que tem lá no contrato, que é vamos dizer, 10 de maio de 2005. Aí você vai ditar aquela data para ele aqui, 10 de maio de 2005. E aí ele pode escrever aqui, essa parte que também você pode modificar, pedir para ele poder escrever aqui
2 vezes a mesma data, não tem problema. O formulário você pode adequar de acordo com a sua realidade, tá? Por isso que a gente sempre, quando a gente disponibiliza o formulário, a gente disponibiliza ele também editável. Por quê? Para que você possa fazer essas modificações de acordo com o seu processo, com o planejamento, né? No quadro abaixo, ó, escreva um resumo da sua semana em letra de mão. Às vezes você quer confrontar aqui outras letras, né, que ele tenha lançado lá no processo, e aí você, quando ele está te entregando as assinaturas, ele está desenhando muito, então aqui você começa a pedir para eles, fala como foi a sua semana, para ver se ele te entrega aquele padrão que você quer para confrontar lá, tá? Aquele padrão de letra. Então, aqui você pede para ele fazer um breve resumo da semana dele, com letra de mão. Aqui ele vai assinar. Tá, tem um erro aqui, tem que consertar. Assinar conforme a identidade, conforme a CNH, de acordo com o seu planejamento. Você viu que tudo que tem aqui no formulário precisa ser planejado de acordo com o processo. Mas ele é um formulário que ele atende a maioria dos processos que nós temos pegado, tá? Padrão por extenso, letra de forma. Aí ele vai escrever aqui agora o nome dele completo, só que em letra de forma, tá? Com uso de pauta. Padrão por extenso, letra de mão. Aí ele vai escrever o nome dele aqui de novo, 2 vezes em letra de mão. E aqui a gente segue. Assinar conforme o aplicador perito orientar. Sabe aquela assinatura lá daquele contrato? Então, você vai pedir para ele poder escrever exatamente como está lá. Você vai dizer, aqui você vai escrever seu nome completo, porque lá no processo o nome dele está completo. Ou então, aqui você vai escrever seu nome com o nome do meio abreviado, porque lá no contrato está desse jeito. Você pede para ele poder escrever de cima a baixo da mesma forma. Aí, nessa outra aqui, você pode pedir para ele fazer uma rubrica aqui, assinar com letra de forma aqui e assinar com letra de mão. Aí você vai mudando, até que você consiga que ele te entregue algo para você confrontar lá no seu processo, ok? Então, vamos lá. E aqui, descreva seu dia de ontem. Ele vai te entregar aqui novos tipos de letras. Você pode pedir com letra cursiva ou com letra de forma, de acordo com o que você quer, lá no seu processo. E, no final, ele pode datar e assinar. Aqui é a mesma coisa, é conforme o aplicador perito orientar. Então, letra de forma, letra cursiva, rubrica, visto. Aqui você vai desconstruindo o cérebro dele. Rubrica, letra de forma, rubrica, letra de mão. E aí você vai, até você conseguir que ele te entregue. E nessa última parte aqui, são as ocorrências. A gente preenche quando a gente está fazendo a coleta presencial, essa parte aqui. Se ela for remota, aí você só anota na sua agenda aqui como foi a coleta, se houve alguma intercorrência que seja assim, interessante você anotar, tá? Então, agora nós vamos para a prática, para a parte prática. Vamos, Evi? Vamos ver, eu acho que eu não vou conseguir todo mundo me ver. Eu acho que você que vai ter que fazer. Você tá fixada na tela, não tá, gente? Aí para vocês? A Viviane está fixada na tela para vocês? Está conseguindo vê-la? Sim. Ok, ó. Ok, então, Del, fixa o meu celular, que eu vou entrar aí. Tá. Entra aí, por favor. Entrei já. Você pediu? Ainda não veio, não. Ainda não veio o pedido, não. Deixa eu ver se você já está aqui. Você entrou como nesse aí? Viviane
Ribeiro, você está aqui 2 vezes aqui. É neste? Está aqui. Você está sem som. Neste aqui, no celular. Isso. Deixa eu fixar este. Peraí, não, é o outro. Peraí, é este. Peraí, Vivi. Aí, Vivi. Ok, está fixada. Então, olha só, gente. Vamos começar a coleta por videoconferência com a Viviane. Nesse momento, você já enviou todas as orientações para o advogado e tudo. Agora você vai pedir para o advogado focar o vídeo aonde ela vai assinar. E aí você vai começar. Viviane, mostra... Boa tarde, Viviane. Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Você tem que fixar o Viviane Ribeiro. Você está fixada. O Viviane Ribeiro? Está dando para vocês verem, gente, a Viviane? No celular, tá? Você está fixada aqui, junto comigo, tá? Viviane, seu nome completo? Ela saiu. Viviane, seu nome completo, Viviane? Viviane Cordeiro. Viviane Cordeiro. Você pode, por gentileza, mostrar o seu documento de identificação, sua identidade? Coloca próximo do seu rosto, por favor. Espera aí. Coloca a sua identidade, Viviane, próximo do seu rosto, por favor. Isso, próximo à câmera. Vira, por favor, do outro lado. Mostra para a câmera. Isso. Ok, Viviane. Agora a senhora pode guardar o seu documento de identificação, certo? Pode guardar. Espera aí, Del, que o pessoal está falando que não está enxergando. Eu vou me desafixar. Peraí, deixa eu tirar aqui meu rosto aqui. Aí. Melhorou, gente? Tá dando para ver a Viviane? Isso. Vira do outro lado, Viviane. Eu quero ver a sua foto perto do seu rosto. Isso, ok. Ok, a senhora pode guardar. Nós vamos iniciar agora isso. A senhora pode guardar o seu documento de identificação, certo? Nesse momento, você vai pedir para o advogado tirar de perto dela o documento de identificação dela. Você pediu ao seu advogado, tira, por favor, deixa longe dos olhos dela, que agora nós vamos começar o preenchimento do formulário. Dona Viviane, vamos começar. Eu sou Deuclides Pereira de Carvalho, eu sou perita no processo que a senhora é autora, e nós vamos fazer agora a coleta de assinaturas da senhora, tudo bem? Tá bom. Tá bom? A senhora coloque para mim, dona Viviane, o número, a data de hoje, por favor, no processo, no formulário. Hoje é dia 15/6/2022. 15-15-05-06-2022. Quando ele não sabe ler, você dita número por número, tá, gente? Dona Viviane, vamos anotar o número do seu processo agora? Vamos lá? 52. Não estou vendo. Isso, aí. Ok. 52, 35, traço,
62 ponto 23 ponto 2021. Espera aí que o pessoal está falando. Ó, pessoal, eu não vou aparecer, tá? É só o formulário mesmo. É só o formulário, porque o vídeo fica focado na mão do periciando, quando ele inicia a coleta, tá, gente? Vocês vão pedir para o advogado focar o vídeo, não aparece o formulário. Só está aparecendo você, Viviane. Espera aí, Viviane. E para mim, só um instantinho, gente. Espera aí, só um pouquinho. Viviane, vamos ver se vai melhorar agora. Viviane não está. Não está. Mas vamos lá. Não estou te ouvindo. Oi? Vê se você consegue fazer no seu, então, com o seu celular. Tá. Deixa eu fazendo aqui. Vamos lá, gente. Um instantinho. Olha só. Tá dando para ver agora? Olha só. Quando você pede para o periciando escrever, o número do processo, você vai ditando para ele número a número. Se tem traço, você dita o traço. Se tem número, você dita o número, até que o número do processo se finalize. Tá? Então, você vai pedindo para escrever nome completo, ele vai escrever o nome completo, os dados dele, a profissão dele, a atividade laboral, a identidade dele, o número da identidade dele. Isso tudo você já tem que ter em mãos para você ditar para ele. Por quê? Os dados que você vai ditar para ele aqui, do CPF, do RG, tem tudo lá no processo. Por isso que a gente fala que precisa ser uma atividade planejada. Porque essa primeira parte aqui, essa primeira folha aqui, você já traz ela já preenchida aqui quando você está com o periciando via videoconferência. Você fala assim, olha, o número do seu RG, aí você dita 954, bem devagarinho, até que ele preencha tudo. E nesse momento que ele está fazendo o preenchimento, você pede para o advogado focar exatamente aonde ele está assinando, aonde ele está escrevendo, tá? Ali, ó, a Viviane está posicionando ali, ó. Está dando para ver agora, gente, a Viviane? Ok? Ali, ó, ficou melhor, Viviane. Porque agora não vai nos interessar, ótimo, Viviane, não vai nos interessar o rosto dela, é só aonde ela está lançando o grafismo dela. Por quê? Você precisa ver que não tem ninguém assinando por ela, tá? Se ela não souber escrever números, aí você, Márcia, se ela não souber lançar os números, aí não tem lançamento numérico, tá? Porque ela não sabe lançar. Mas, assim, tudo que ela puder lançar e souber lançar, ela precisa lançar para você. Então, no caso ali, ó, Viviane está preenchendo a primeira parte, porque ela sabe ler, e eu estou... Viviane? Oi. No caso aqui, ó, Viviane sabe ler e está preenchendo os dados do periciando, que é o nome completo, atividade laboral, que é a profissão, o sexo, o CPF, a idade, quanto ao punho que ela escreve. Então, essas informações que são básicas, ela vai preenchendo ali, porque ela já tem uma escrita secundária e ela já sabe ela já sabe ler e sabe aonde que ela tem que assinar. Nas próximas páginas, ela tem que esperar o comando. Por quê? Porque tem letra de forma, tem letra cursiva. Então, você vai lendo pausadamente e aguardar que ela escreva.
Por quê? Porque você não pode ir rápido, porque senão ela vai acabar que ela pode se perder naquilo que ela está fazendo, tá? Por exemplo, eu pedi para você imprimir que página, Vivi? 4, não foi? Isso. Foi. Ó, ela está na página 4 do meu formulário lá. Ó. Dona Viviane, Oi. na letra E, a senhora vai assinar conforme os seus documentos, conforme a sua identidade. Na sua identidade está seu nome completo. Então, a senhora vai assinar seu nome completo, por favor. Ó, nesse momento aqui, ó, eu não estou conseguindo ver como ela escreve. Aí eu posso pedir para o advogado focar com o celular dele e fazer aquele vídeo específico desses lançamentos para mim. Aí ela vai assinar tudo, ali, as 5 partes, e vamos para a rubrica agora. Viviane. Oi. Isso. Não precisa assinar tudo, não, senão eu vou te... Vamos lá para a rubrica agora. Dói, viu, gente? Então, pede para o pessoal parar, descansar, Isso. até mesmo para não mudar a letra. Isso. Ó, no lançamento da rubrica, faz um, Viviane, para eu ver. Ó, eu não estou conseguindo ver como ela lançou ali. Aí, nesse momento, eu posso pedir para o advogado fazer aquele vídeo focando na diagonal ou de frente, para eu ver de onde parte a assinatura dela. Onde começa o ataque, onde finda o remate, e aí assim por diante. Se nesse quadradinho couber mais de uma rubrica, dona Viviane, a senhora pode fazer, tá? Tá. Isso. Bom, gente, aqui a gente quis mostrar para vocês que o formulário ele precisa ser conduzido página a página. Nunca dá todas as páginas para o periciano. Uma folha por vez. E cada vez que ele preencher aquela folha, você pedir para o advogado recolher aquela folha e colocar longe da pericianda. Isso aí é normal, tá? A gente fala, seu advogado, ela já terminou? Terminou. Recolhe essa folha para mim agora e coloque longe dela. Vire a folha de cabeça para baixo. A gente pede isso, tá? E aí, quando você finda a sua coleta, você vai pedir para ele fazer a digitalização de todas aquelas folhas e te enviar, ou por e-mail, ou por WhatsApp. Geralmente, eles preferem nos enviar por e-mail. Eu acho melhor. E já pedi para que, naquele momento também, ele já faça, depois que ele digitalizar, que já coloque dentro do envelope para não amassar e já nos enviar no próximo dia seguinte. Porque aí você não vai ter perda de prazo com relação à entrega do seu laudo. Por quê? Porque quanto antes essas folhas cheguem até o seu endereço, quando elas chegarem para você, aí vai começar o seu prazo. Se você já tiver todos os documentos lá que você pediu nos autos nas suas mãos. Aí o seu prazo começa a contar no dia que você tem todos esses documentos nas suas mãos para você iniciar o seu processo de análise, tá bom? Fizeram uma pergunta aqui sobre o apoio. O apoio, gente, tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, se tem uma mesa que ela não é lisa, ela tem sulgos, né? Ela não é lisinha, a hora que ela for assinar, ela vai ter parada aonde não é parada da assinatura dela. Então, pode pôr uma prancheta, às vezes a mesa é de vidro, então é lisinha, não tem problema. Posso apoiar um caderno? Pode, desde que ele não atrapalhe. E o que é bom também, mais lá do meio para o final, vocês pedirem para o advogado colocar uma folha em branco embaixo da sua folha de coleta. Mas para que isso, Viviane? Você vai ver a sucagem dela, que vai ficar nesse papel em branco. Nas orientações que a gente passa, já tem aqui o número das páginas para ele colocar 3 folhas de papel ofício embaixo
e grampear. Aqui na página 2, na página 4, na página 7 e na página 11. Aí, nessas páginas que eu relato aqui nas orientações, ele fixa 3 folhas atrás daquela página e grampeia, justamente para a gente ver a sulcagem. Tá? Então, assim, o apoio também é muito importante. Então, pode pôr um caderno, um livro, pode, desde que isso não atrapalhe, que ele não vá assinar e rasgar a folha, cair, ou, eu tenho uma prancheta, posso pôr a prancheta? É a melhor coisa, se tiver uma prancheta, porque daí já segura o papel e ele já assina naquele papel. Se for presencial, se tiver uma prancheta, você leva a prancheta para poder ele ter um apoio. Isso. Quem quiser abrir o microfone e quiser perguntar, pode abrir, tá, gente? Se ficou A Renata está dúvida... perguntando. Renata, vai de cada um, tá? Eu mando no máximo com 2 dias antes, para eles não ficarem mexendo, folhando, olhando o formulário. Tá. Então, eu mando no máximo assim, 1, 2 dias antes, porque às vezes o advogado não olha o e-mail todo dia. Mas eu mando no máximo com 2 dias de antecedência. Márcia, pode falar, Márcia. Gente, essa coleta remota, ela pode ser feita em qualquer local? Pode ser mesmo na casa do periciando, em qualquer local que o advogado esteja com ele para filmar? Viviane? Pode. O que acontece? Eu já peguei, tem outra pergunta aqui. Para a plataforma na hora da coleta. O problema já respondo, mas o problema de mandar na hora, que às vezes o advogado não vai ver. Mas se você mandar um e-mail antes, combinando isso para ele, que vai ser enviado na hora, não tem problema, tá, gente? Só que o que acontece? Eu ia falar isso agora por causa da Márcia. Quando eu faço a coleta remota, eu não estipulo o local, porque ela está sendo remota. Mas, normalmente, o advogado pede para a autora ir até o escritório dele. Então, vai estar o advogado e a autora. Já aconteceu de a autora ser idosa, morar em lugar rural, o translado é difícil, é aquele ônibus que vai só de manhã ou à tarde. Então, o que acontece? Ela entrou no celular dela, na casa dela, o advogado entrou no escritório dela e eu entrei aqui no meu escritório. Não tem problema, tá? Já aconteceu também do meu periciano entrar sozinho sem o advogado. E eu perguntar cadê o advogado. Daí ela falou que o advogado falou que ela poderia fazer essa coleta sem ele. Então, por isso que eu tenho gravado também. E depois eu informo no meu laudo que compareceu só a periciando, que compareceu a periciando eu e o seu advogado. E quando ela não sabe escrever, só sabe desenhar o nome dela. A primeira parte, eu peço para o advogado preencher, já que ela não sabe. E daí é bem mais delicado, porque daí ela acaba errando o nome dela, ela acaba demorando mais. Só que se ela sabe só assinar o nome dela, não tem problema, gente. Ela vai ter a mesma assinatura de todas as formas. Eu não tenho rúbrica. Tá bom, então a senhora Maria José dos Santos. Então, eu quero que a senhora escreve só Maria. Daí, em outro quadradinho, eu quero que a senhora escreve só dos Santos. Eu já mudei. Ela achou que ia ser o segundo nome dela, eu pedi para escrever o sobrenome dela. E assim vai indo, tá? Você tem que fazer de acordo com o que ela é. Se ela não sabe escrever, então não é grafo, tá? Não confunda essa parte. É digital, então não é grafo, é papiloscopista. Tem a assinatura dela, ela só sabe escrever o nome dela. Eles falam que é desenhar, né? Que tem, às vezes, eu já peguei periciando que ela parou no meio, o advogado perguntou alguma coisa para ela parou no meio, e daí ela falou, não sei mais continuar, porque ela só sabe escrever dela de uma vez só. Se ela tiver que parar, ela não sabe qual vem depois. Daí você pode ajudar. Mas ela não vai, não consegue. Tudo bem, passa para outra. Eu errei, não tem problema, passa para outra. Tem que deixar bem à vontade para não travar.
ela não ficar nervosa, ela começar a ficar preocupada, daí tudo isso muda, vai mudando a gênese dela. Dizer que não tem problema se ela errar. Olha, a senhora errou. Vamos passar para a próxima linha, então, para poder ir nos entregando, né, as assinaturas que a gente quer. A Jeane está levantando a mão. Oi, Jeane. Jeane, seu microfone está mutado. Jeane? Oi, Oi, diga, meu bem. eu tô com uma dúvida assim. E quando a gente marca para fazer a diligência remota, a coleta remota, e o advogado vai e indica outro para fazer, outro advogado porque mora em outra cidade, e no dia, só que não avisa no processo, não. No dia, coloca lá um outro advogado para poder acompanhar a coleta. Aí, no caso, tem que pedir para mostrar a carteirinha do AB, é permitido, porque geralmente eles colocam um advogado sócio deles, ou que eles têm parceria em outra cidade. Geralmente acontece muito isso também em escritórios que tem mais de um advogado, né? Que aparece aquele monte de advogado. Mas tem hora que o nome não está constando no processo, o nome daquele advogado. Mas se isso acontecer, você tem que pedir para ele mandar um documento para você. Da mesma forma, quando você pede, por exemplo, eu quero fazer presencial e eu vou pedir para o serventuário do fórum fazer a coleta para mim, ou eu vou pedir para um correspondente pegar. Você tem que avisar isso no processo. Sim. Você tem que peticionar informando os dados. Então, você pede para ele informar para você por e-mail quem vai estar fazendo a coleta. Nunca aconteceu comigo. Já aconteceu assim. O advogado vir se apresentar, mostrar comprovante e falar assim, olha, a advogada que trabalha junto comigo, ela vai acompanhar porque eu tenho outro atendimento. Tudo bem, doutora? Não, tem. Tudo bem. Aí você também pede algum comprovante para mostrar a carteira de OAB dessa pessoa que ele delegou, ou nem é necessário? É bom ele informar, nem que se for por e-mail, que ele está delegando outra pessoa para acompanhar esse processo da coleta. Você fala assim, ele precisa comprovar que esse assistente é advogado? Porque assim, eu tenho medo de se assim, uma outra pessoa aí, mas não é advogado. Não, se ele apareceu para mim, se identificou e apresentou ela que vai acompanhar, não tem problema, tá? Até mesmo porque tudo isso está sendo gravado, então não tem problema, eu não vou pedir informação dela. Agora, quando nem ele aparece, daí ele tem que pelo menos informar para você no e-mail que ele não vai estar, que quem vai estar é fulano de tal, se ela é advogada, se ela é estagiária, o que ela é, e passar os dados dela, um RG, alguma coisa, para você conferir isso no ato da sua coleta. Aí essa pessoa que é estranha o processo, ela precisa se identificar, sim, para o perito, tá? Certo. Ok, obrigada. Tá, e o que acontece? O pessoal falou assim que quando é em outra casa, como que eles vão gravar? Na verdade, quando a gente fala de gravar, gente, é a gente, perito, que está gravando, tá? Aqui é porque eu acabei não me posicionando corretamente. E como tem bastante gente na live, então acabou ficando muito quadradinho. Mas quando é só o perito, o advogado, a autora ou um assistente, fica só 3, 4 quadradinhos. Então, quando a pessoa pede para o advogado, ele geralmente já aconteceu as duas formas. Ou ele pega o celular dele e já conecta também, daí ele deixa o celular dele já no foco certinho, que eu consiga ver tudo claro, sem estar embaçado. Ou ele vira o notebook e deixa, daí ele fala, doutora, agora eu vou então focar no formulário. Daí ele vira o notebook até a hora que eu falo, não, tá legível, tá certinho. Então, assim, eu consigo visualizar. Quando a pessoa está em casa, geralmente sempre tem uma pessoa com ela se for idosa. Agora, se for uma pessoa como a gente já, que entende, daí você pede, olha, então você vira o seu celular para a hora que você estiver assinando, para eu poder acompanhar. A pessoa também vira, já aconteceu comigo também, eu pedi para ela virar,
E daí você fica daquele jeito. Vai, gente. Não, tá embaçado. Vira mais um pouquinho, fica mais perto um pouquinho. Pronto, agora deu certo. Porque não adianta você ficar com uma visão embaçada. Você precisa ter uma visão clara. Ah, mas tem hora que ela vai virar o braço e vai tampar. Se for a minoria desse tempo, não tem problema. O que não pode é a parte ela ficar com o braço cobrindo sem você ver. Né? O telefone mais para frente, do lado, daí você vê um encaixe ali. É uma coisa rápida, você vai pedir e logo ela vai para posição. Quando a pessoa não vai até o escritório do advogado, mas quando ele vai, o advogado já põe certinho e já fala, olha, tá bom, doutor, sim, você quer. Então, assim, não tem tantos problemas. Até hoje eu não tive nenhum problema, eu acho que o doutor Carlos que falou, de negar coleta remota. Só que lembrando também que a gente está num processo de pandemia que ainda não passou. Pode acontecer de negar? Pode, gente. E aí, o que eu faço? Se ele não for pagar as suas custas, o seu deslocamento até você ir lá pegar presencial, você vai ter que recusar a nomeação. Não tem problema nenhum. Por isso que quando a gente faz a petição de aceite, eu já coloco que eu aceito e que a minha próxima petição eu já vou passar a informação de todo o procedimento de coleta remota. Então, na minha petição inicial, eu já informo que vai ser coleta remota. Então, assim, até hoje eu não tive nenhum problema, nenhuma nega de eu não quero que seja remoto, mas pode acontecer, tá? Uhum. Principalmente na hora que acabar a pandemia 100%, pode ser que os juízes começam a querer presencial. Mas isso é um sim, é 50%, tá? Enquanto eles estão aceitando, a gente vai fazendo. Tá, joia. Eu já recebi, acho, assim, queira a perita agendar a coleta via Meet, Zoom, WhatsApp, da mais forma possível e rápida. Desse jeito, despacho. Ele já me autorizou, quer dizer, se alguma das partes reclamar no despacho dele, estava que era por coleta remota. Ok. Alguma pergunta, gente, mais? Não? Eu quero, então, já são 9h30, né? Agradecer a todos vocês que estiveram com a gente. E sempre que a gente tiver outros eventos com outros temas, e vocês podem deixar aqui nos comentários o tema que vocês quiserem que a gente aborde, aí a gente pode trazer esses temas e discutir com todos vocês, tá bom? Eu agradeço demais a presença de vocês. Boa noite a todos e até uma próxima vez. Fiquem todos com Deus. Pessoal, obrigada pela atenção de todos, esse tempinho que vocês acabaram deixando aqui junto com a gente. Espero que tenha gostado e que tenha ajudado bastante. Se alguém precisar, pode chamar a gente no privado aí, que a gente ajuda com todo prazer. E quem quiser, depois é só chamar a gente no privado, pedindo o formulário que a gente manda sem problema nenhum, tá? O nosso e-mail é solucãoperícia, anotem aí. Vivi, coloca aqui nos comentários, por favor. solucãoperícia@gmail.com. solucãoperícia@gmail.com. Porque a gente sentiu essa necessidade de sempre trazer algo para poder ajudar vocês, porque os cursos que nós fizemos são todos cursos básicos. Não tem muita coisa para nos oferecer. Se a gente não se aprofunda estudando nas literaturas pertinentes ao tema, a gente fica só com aquele feijão com arroz que os cursos nos ofereceram, né? Então, a gente assim, achou conveniente trazer para vocês algo sobre a coleta remota, para que vocês também possam fazer, porque assim, muitas pessoas que até que fazem grafo, que dão cursos,
dizem, não, a coleta remota é isso, é aquilo. Mas, assim, a gente veio para tirar, para desmistificar, que é uma coleta normal, válida e que a gente pode fazer no Brasil inteiro. Vocês podem se cadastrar no Brasil inteiro, que, né, eu tenho processos no Rio Grande do Norte, Minas, Goiás, e aí a gente vai seguindo, porque a gente não pode custear todo esse deslocamento cada vez que a gente tem uma perícia. E muitas das vezes, a gente, se for na Justiça Federal, a gente recebe R$200 pela perícia. Se for pela justiça gratuita, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, são R$300. Então, assim, não custeia nada. Então, assim, nós viemos trazer esse pequeno encontro que é para poder tirar as dúvidas e poder ajudar vocês, tá? Muito obrigada. E a gente vai estar sempre junto aí nos grupos, no Telegram, a gente vai estar sempre junto. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda para a gente, que a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Eu e a Vivi também, a gente tem a parceria de fazer assistência aos periciandos com a sua primeira nomeação. Se alguém tiver interessado, é só procurar a gente conversa, tá bom? Muito obrigada, boa noite, e fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu parar de gravar agora, né, Vivi? Exatamente, eu ia falar isso, você pode parar de gravar. Eu acabei esquecendo de desativar aqui.